Quero partilhar a palavra de Deus com vocês. Na verdade, pedir para que você abra aí a sua Bíblia, porque antes de nós entrarmos no sermão, eu preciso dizer algo para vocês, e esse algo está lá em 1 Samuel. Então, abra a sua Bíblia aí, por gentileza, lá em 1 Samuel. Capítulo 16, versículo 7. 1 Samuel 16, versículo 7. Quero direcionar algo à sua vida aqui. Isso é bem específico, tá? Isso é para você, isso é para mim, isso é para as nossas vidas. O texto de 1 Samuel 16, versículo 7. Ele diz o seguinte: o Senhor não vê como o homem vê. Na verdade, o Senhor não vê como o homem, né? Essa tradução que eu tenho aqui, o Senhor não vê como o homem, mas, vamos lá, achou aí? 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É um texto bastante conhecido, e eu quero que você preste atenção nisso que eu vou partilhar aqui com você. Sabe qual é a vantagem de cultuar a Deus em casa na pandemia? É que em casa você não precisa usar máscara. Tá? Guarda isso aí. Se você já entendeu, amém. Se você não entendeu, eu vou prosseguir mais um pouco aqui. A vantagem de cultuar a Deus na pandemia em casa é que em casa você não precisa usar máscara. Em casa você não precisa vestir a máscara de adorador e se levantar, porque ficaria feio se você não se levantasse durante o momento de louvor e seria o único a ficar sentado. Em casa, você não precisa da pontualidade, que está muito mais ligada a uma preocupação do que as pessoas vão pensar ao seu respeito, ou com o que as pessoas vão pensar ao seu respeito, do que de fato com o zelo, com o amor e uma dedicação à obra de Deus. Em casa, você e a sua esposa não precisam ficar de mãos dadas para transmitir para os irmãos da comunidade de fé que vocês são um casal santo e não estão brigados, né? Não estão aí vivendo debaixo de um jugo pesado, de desentendimento. Em casa, você não precisa ofertar por constrangimento para defender a imagem de alguém que tem o coração em Deus e não nas suas riquezas, entende? Em casa você não tem aquela mobilização de pessoas levantando do seu lado para ofertar e você fica assim, e agora? Se eu não levantar, o que vão dizer? Né? Então, a vantagem de cultuar a Deus aí onde você está é que aí você pode ser exatamente quem você é. Talvez hoje você tenha dormido na sala, né? Então, ao ir para a igreja, você teria que se obrigar a chegar lá de mão dadas com a sua esposa ou com o seu marido, sorrindo um para o outro, porque afinal de contas, o que pensariam de você se você sentasse numa ponta da igreja e a sua esposa em outra? Então aí você pode ser quem você é. Aí se você acha que é irrelevante levantar a mão, você não levanta, não tem ninguém te olhando. Aí se você acha que não precisa ofertar ao Senhor, você também não oferta, porque não tem ninguém te vendo. Né? Ninguém nem sabe se você está dando ou quanto você está dando. Eu poderia citar aqui uma série de comportamentos que muitas vezes nós temos no ambiente de fé, não porque Deus está ali ou porque nós amamos a Deus, mas porque ali tem pessoas que estão nos olhando. Então, em casa, a gente não te vê, mas Deus vê. Sempre viu e vai continuar te vendo, entende? Você pode até enganar o teu pastor, você pode até enganar a tua liderança, você pode enganar aqueles irmãos que congregavam com você, mas você não pode enganar a Deus. Porque Ele conhece a tua realidade no íntimo, é isso que Samuel está dizendo aqui. Ou melhor, é isso que Deus está dizendo a Samuel. Olha, Deus não vê como homem. O que o homem vê? O homem vê isso aqui. O homem vê o exterior. Deus, ele vê o coração. Então eu não sei o que você está pensando, o que você está sentindo, mas Deus, ele sabe.
E nesse sentido, então, você pode até me enganar, mas você não pode enganar a Deus. Se a sua casa, guarde isso, não for construída em santidade, a presença de Deus nunca será real nela, tá? O que faz você pensar que os arrepios que você sentia nos cultos era a presença de Deus? Será que agora Deus frequenta um coração hipócrita? Será que Deus deixou de ir em direção àqueles que o adoram em espírito e em verdade para ir ao encontro de corações mentirosos e endurecidos? Ou seria possível alguém que nem sequer pensa em Deus durante as 168 horas semanais se entregar sinceramente a Ele por 1 hora de culto dominical? O que eu quero dizer é, será que é possível de fato, você que nem se preocupa com Deus em nenhum dos dias da sua semana, quando estava na igreja de fato sentir alguma coisa? Por isso, e guarde isso aqui, eu vou te dizer algo talvez forte para ser ouvido, mas que é uma realidade, tá? Se alguém que é apaixonado por futebol passa toda a sua semana lembrando do jogo que teve e desejando, ansiosamente o próximo jogo, a próxima partida, será que o nosso comportamento para com Deus não deveria ser superior? Ou não é superior àquele a quem nós devemos a nossa existência? Ou será que nós deveríamos amar menos a Deus e mais as coisas desse mundo? Por isso, muito além de desejar, nós deveríamos experimentar diariamente a presença desse Deus. Porque, diferente dos prazeres carnais, que muitas vezes você precisa, ou na maioria das vezes você precisa pagar e ir ao encontro deles, Deus ele já pagou o preço e veio ao nosso encontro. Em Cristo Jesus, o preço foi pago e Deus já veio ao nosso encontro. O que eu quero dizer com isso é que Deus ele está te dando uma excelente oportunidade nesse ambiente de pandemia de vivenciar algo verdadeiro na sua casa. Aliás, se seu ambiente cotidiano não é movimentado por Deus, o teu resultado no culto público dominical é mentiroso, é farsa, é hipócrita, é vazio. Assim como aqueles fariseus que nós muitas vezes ao lermos o texto criticamos, nós muitas vezes praticamos e nos comportamos da mesma maneira. Tudo aquilo que fazemos é com o interesse em agradar os olhos daqueles que nos veem. Na verdade, nós nos vestimos de mentiras e falsidades para que as outras pessoas não tenham do que nos acusar. Mas nós nos esquecemos que muito além dos olhos do ser humano, são os olhos de Deus que sondam o nosso coração. E como eu disse, talvez eu possa até te enganar, mas a Deus não. Então, eu dizia outro dia que se existe alguém que pode dizer se de fato eu sou um pastor ou não, esse alguém é minha esposa. Ela tem a condição de dizer se a adoração que eu faço a Deus é verdadeira ou não. Ela tem a condição de dizer se a doação financeira que eu faço a Deus é verdadeira ou não. E eu quero ainda aqui te dizer o seguinte, aproveitar o ensejo. Não pare de ofertar ao Senhor. E se você ofertava a Ele por causa da preocupação com a sua imagem, sofra conversão no seu coração, no seu entendimento agora e não pare de ofertar ao Senhor. Ainda de repente você pode estar aqui nos assistindo e ser membro de uma outra comunidade de fé, pode ser que a sua igreja tenha um culto num outro horário e você está aqui, e se você está aqui fora da sua igreja, a minha orientação é pare de me ouvir, escute o seu pastor da igreja local, eu não sou o seu pastor, dê ouvido ao pastor da sua igreja, porque na hora que as coisas apertarem é ele que vai te socorrer. Mas se de repente você está aqui me ouvindo, faz parte de uma outra comunidade de fé, não pare de ofertar lá, tá? É claro que talvez isso que eu estou dizendo aqui seja um pouco kamikaze, loucura, porque eu corro receio de perder você, tá? Mas existe uma preocupação muito grande no meu coração com o seu bem-estar. E à distância eu não tenho condições de cuidar de você. Claro, você pode assistir, você pode ouvir, você pode compartilhar, você pode interagir com a gente. Eu fico feliz com isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você pode ouvir a minha voz, mas na hora de escutar,
você precisa escutar a voz do seu pastor. E se ele não é um pastor bíblico, aí já são outros 500. Aí você fica aqui com a gente, tá? E existe pastores não bíblicos, tá bom? Então, eu estou falando a respeito disso aqui com você porque se você não construir a sua casa em santidade, você não vai experimentar a glória de Deus nela, a presença de Deus nela. E o sermão que nós vamos falar hoje, que nós vamos partilhar hoje, ele fala um pouco a respeito dessas situações, claro que numa outra maneira de colocar, mas não adianta você ficar, é isso que eu quero que você entenda, não adianta você ficar em casa fazendo contagem regressiva para experimentar mentira no ambiente de culto. Você precisa viver isso aí na sua casa, tá bom? Você precisa viver isso aí na sua casa, tá? Então, agora você abre a sua Bíblia, já apanhamos um pouquinho, é sempre bom essa sacudida logo de manhã. Texto base para o nosso sermão. Pastor, não era o sermão? Não era o sermão. Era um sermão, mas não era o sermão, tá? O texto base para a nossa pregação, o Evangelho segundo João, o mesmo texto que nós falávamos na semana passada, mas hoje nós vamos olhar um outro ponto, um outro aspecto, João capítulo 8, do versículo 1 ao 11. E nós vamos orar agora pedindo por perdão a Deus, se de repente isso que eu falei anteriormente de alguma maneira te sacudiu e precisa te sacudir. Eu tenho pensado muito a respeito disso, né? Que vocês precisam experimentar isso diariamente na casa de vocês, para que quando as portas forem abertas, vocês estejam no templo físico como resultado de uma vivência em Deus, 24 horas por dia, tá bom? Do contrário, não faz o menor sentido. Não somos católicos nesse aspecto de valorizarmos apenas um dia, tá bom? Vamos lá, texto base para o nosso sermão, João, capítulo 8, do versículo 1 ao 11. Para você que compõe o SEC, o tema é perdão, liberdade e responsabilidade. Anote aí, perdão, liberdade e responsabilidade. Nós vamos trabalhar esses três aspectos aí do Evangelho da Graça, falar um pouco a respeito disso. Anote, tome nota. Feche seus olhos, nós vamos orar ainda mais uma vez. Eu não sei se vocês estão conseguindo me escutar bem aí, se qualquer coisa vocês dão um retorno aí pra gente. Pai, nós tomamos conhecimento, Deus, se não sabíamos, que muito além dos olhos humanos, são os seus olhos, Deus, que contemplam o nosso exterior e o nosso interior. O Senhor vê o nosso coração, Pai. E por isso nós queremos em Cristo Jesus, Deus, te pedir perdão se a nossa preocupação tem sido conduzida, Deus, por satisfazer os olhos daqueles que estão ao nosso redor e nós não transmitimos verdade. Fazemos coisas com as nossas mãos que o nosso coração não deseja. E nós queremos então te pedir perdão pela nossa hipocrisia, pela nossa falsidade, pela dureza do nosso coração. E se já conhecíamos, Deus, esse princípio, esse fato, e desconsideramos, Pai, também queremos te pedir perdão e clamar ao Senhor para que nos realoque na tua vontade, num comportamento que agrada ao Senhor. Nós queremos construir na nossa casa um ambiente de santidade, Deus. Por isso, te pedimos, Espírito Santo, rompa com as nossas limitações nesse momento e faça-nos experimentar, onde quer que estejamos, a tua boa, perfeita e agradável vontade, a tua presença que nos constrange, que nos transforma, que nos convence e nos converte, Deus. Produz em nós uma mente renovada e um coração sincero, em nome de Jesus. Amém. Amém? Texto base, João capítulo 8, versículo 1 ao versículo de número 11, e ele diz o seguinte: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão.
essa aqui possivelmente não era uma mulher qualquer, nós falávamos a respeito disso na semana passada, mas a única vez que Moisés ele especifica o tipo de condenação, e que será prescrito aqui um pouco mais à frente, é para uma mulher que estava noiva, tá? Então aquela que estava noiva, ao ser pega em adultério, porque ela não gritou quando um homem diferente, né, do que lhe estava prometido veio ao encontro dela, porque ela não gritou pedindo socorro, ela deveria então ser apedrejada, e o homem que, entre aspas, a atacou, também deveria ser apedrejado. Então, ali no versículo 4 diz: Mestre, esta mulher foi pega no ato adulterando. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Imagina você, Jesus, na dele, né? Fazendo o que de costume fazia, ser interrompido com uma mulher jogada aos seus pés, com essa pergunta. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que de vocês nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno, vá e não peques mais. Esse acontecimento ocorre na cidade de Jerusalém, que naquele período tinha por volta de mais ou menos 25 mil habitantes. E ao trazer a compreensão de que aquela, nos parâmetros de hoje, né, seria considerado para nós uma cidade pequena, nós sabemos, embora talvez naquele período não fosse considerada tão pequena assim, o quanto uma notícia corre rápido no ambiente de aproximadamente 25 mil pessoas, não é verdade? Então, a humilhação daquela mulher, ou a humilhação que aquela mulher passou, embora fosse uma humilhação legítima, porque ela havia pecado, era algo que trazia, ou que trouxe para a vida dela um peso de vergonha e dor muito grande. Eu queria que você tentasse, de alguma maneira, se encontrar ou se enxergar no lugar dessa mulher. Imagina você ser pego num ato, praticando um pecado, um crime, e, por causa do flagrante ali, ser conduzido aos pés de alguém para ser acusado. Aqui, como diz o texto, versículo 4, que era a lei de Moisés, a orientação para que ela fosse apedrejada, e o método mais utilizado para esse tipo de apedrejamento, nesse caso, era que a pessoa, e aqui no caso somente a mulher, porque o homem foi liberado pelos os fariseus, era que essa pessoa ela fosse empurrada de uma altura de mais ou menos 2 metros, e aí de cima as pessoas lançariam a pedra até que ela fosse coberta pelas pedras e morta. Então, sem dúvida, essa mulher passou por uma humilhação, que talvez seja a humilhação que você está passando, ou talvez uma humilhação que você já passou. Mas o fato é de que tal humilhação traz sobre nós dor, traz sobre nós vergonha, traz sobre nós temores. E aí a gente vai falar um pouco a respeito de como Jesus resolve essas questões. Eu quero destacar o último versículo, a última parte do versículo de número 11, e expor 3 características presentes aqui naquilo que nós consideramos o Evangelho da Graça. Mas antes disso, o que é graça? A graça enquanto sistema,
E aí eu digo sistema porque é algo que tem um início, meio, um fim, é algo que reclama um processo. Então, a graça enquanto sistema é aquilo que nós entendemos como salvação. Que Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, decide por conta própria enviar o seu único Filho gerado para que todo aquele que nele crê, ou seja, por meio da fé em Cristo Jesus, recebesse a salvação. Recebesse a quitação da sua dívida, recebesse o abono dos seus pecados e fosse então salvo. Então, quando nós falamos graça enquanto sistema, ela representa esse aspecto da salvação, que tem esse amor de Deus em Cristo Jesus, que alcança um pecador sem que ele mereça, tá? E faz dele alguém salvo, faz dele alguém digno de caminhar, tá bom? Então a graça enquanto sistema, ela se refere à salvação. Claro, eu não vou entrar em textos aqui porque a nossa ideia não é essa, mas é só para que você entenda aonde nós queremos chegar. E existe também a definição de graça, da palavra graça, que significa de forma muito simples, favor imerecido, tá? Quando você passa numa banca de roupas, por exemplo, e você vê ali, embora eu nunca tenha visto isso, né? Mas se de repente você vê ali uma banca dizendo assim, essas roupas são de graça, né? São de graça. O que você entende? O dono da loja não te conhece, ele não sabe se você tem dinheiro ou não para pagar, mas ele disponibilizou. Então, se você pega aparentemente sem merecer. Ele não sabe se você é um comprador assíduo dele ou não, se você é apaixonado pela marca ou não. Ele nem sabe se de repente você não fala mal da marca dele. Mas ele disponibilizou, você vai ali e pega. Então, a graça ela é um favor imerecido. Você não merece e por isso é dado de graça. Tá bom? E há a resposta contrária, né? A graça, que seria aquilo que nós normalmente chamamos de meritocracia. E as pessoas legalistas, elas caminham dentro da meritocracia. O que é meritocracia? É um sistema de vida que diz que tudo aquilo que você recebe por parte de Deus é porque você merece. Ou seja, o seu casamento é bom porque você jejua muito. Entende? Ou as suas finanças são boas porque você se dedicou muito, porque você trabalhou muito, porque você deu muito duro. Isso é meritocracia. E esses dias ainda eu ouvia alguém fazendo esse tipo de comentário, né? Tudo que eu tenho hoje eu alcancei graças a mim. Então a meritocracia, ela te coloca no centro de todas as coisas. Ela diz que tudo aquilo que você recebe é porque você merece. Inclusive o próprio perdão. Então, se você de repente erra, comete um deslize, você se dobra diante de Deus e você fala, me perdoa porque eu sou uma boa pessoa. Eu consegui esse carro, né, por causa do meu comportamento, porque eu sempre fiz, eu sempre aconteci. Então a meritocracia, ela diz que tudo aquilo que você recebe, tanto de bom quanto de ruim, está ligado ao seu mérito. Então, se você merece, você recebe. Se você não merece, você não recebe. E isso aqui é até um perigo, porque muitas vezes, embora a gente não acredite na meritocracia, nós educamos os nossos filhos assim. Ou você nunca disse para eles, enquanto estavam sentados à mesa, termina de comer a sua comida que eu te dou um suco. Isso é meritocracia. E você está ensinando para ele que futuramente, quando ele for lidar com Deus, quando ele for ter a sua experiência com Deus, ele pode fazer dessa maneira. Então, se ele comer a comidinha espiritual dele com Deus, Deus tem que dar para ele a sobremesa. E às vezes nós achamos assim, eu estou lendo a Bíblia, eu estou jejuando, eu estou orando, então Deus vai fazer. Não, eu fiz 32 horas de jejum, então Deus vai abrir o céu e vai me abençoar. Isso é meritocracia. Entende? Isso é meritocracia. E há algo, então, que também vai contra essa graça que nós estamos falando do favor imerecido, a graça ou a única graça presente no Evangelho, que é a hipergraça. Essa já é um pouco mais recente, tá? Jesus, ele combatia a meritocracia, que é a prática legalista. Os fariseus caminhavam muito assim. Mas a hipergraça já é algo um pouco mais recente. Talvez não tão recente assim, porque se nós formos fazer uma leitura acurada das cartas do apóstolo Paulo, a gente vai ver que em alguns ambientes existe esse conceito presente,
Mas a hipergraça, supergraça, significa que você não precisa fazer absolutamente nada, porque Deus já te salvou. E tudo aquilo que você quiser, o cara lá de cima vai te dar. Lembra da música da Xuxa? Que eu sei que agora você se voltou aí ao seu tempo de Paquita, né? Então, a hipergraça, ela diz isso, sabe? Então, olha só, vamos tentar... Para de rir, vocês estão... Vamos tentar ilustrar aqui, tá bom? O pai que trabalha com a meritocracia, ele ensina ao seu filho que para o seu filho ganhar alguma coisa, ele precisa merecer. Ó, filhão, se você tirar nota 10 durante todo o ano, aquela viagem lá para Disney, eu vou te dar, tá? O pai da hipergraça diz assim, é aquele papai que não tá nem aí pro comportamento do filho. Faça o que quiser, cospe na minha cara, me bate, me desrespeita na frente de todo mundo e eu vou te dar a viagem para Disney. Essa seria a hipergraça. E o que é, então, a graça, como a que nós falamos aqui do favor imerecido? Ela é um equilíbrio, ela está entre a meritocracia e a hipergraça, tá bom? Porque ela vai dizer para você que essa graça, ela teve um preço a ser pago, ela reclama de nós algo, e esse algo nós veremos no final do sermão. Então, nós poderíamos ainda entender a hipergraça como hoje nós chamamos de universalismo. Essa é uma doutrina muito presente nos dias de hoje, tá? Inclusive, se você já assistiu o filme ou já leu o livro A Cabana, tome muito cuidado, porque isso está bem presente ali. A ideia de que Deus já te salvou, vai te salvar independente de qualquer outra coisa. Que Deus vai salvar todas as pessoas, que todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Isso é universalismo, isso é heresia, isso não é bíblico, tá bom? Então, todos são criaturas, mas nem todos são filhos, tá? Agora nós vamos então entrar nesses 3 aspectos da graça que eu falei com vocês. Por favor, não feche a sua Bíblia. Jesus, quando aquela mulher devolve a resposta para ele, né, ele pergunta, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. O que ela diz? Não, Senhor. E aí ele segue dizendo, eu também não a condeno. Então, o primeiro aspecto dessa graça que nós falávamos é o perdão. Quando Jesus diz, nem eu a condeno, ele está manifestando sobre a vida dela o perdão. Repare você que antes disso, por causa daquela frase dele, né, que atinge tanto a consciência quanto o coração dos homens que ali estavam, prontos para apedrejar aquela mulher, eles largam a pedra e saem. Então fica Jesus e a mulher. O único que poderia então acusar aquela mulher e dizer de fato você precisa ser condenada era o próprio Cristo. Mas ele manifesta perdão e diz, eu também não a condeno. Então, o perdão, ele significa remissão de pena, ou de ofensa, ou de dívida. É a desculpa, é o indulto, o ato pelo qual uma pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo. Então, se a lei exigia que ela fosse apedrejada, o perdão de Jesus traz sobre ela remissão de pena. Só que esse perdão, ele é oferecido mediante a graça, ela não merecia. Aquela mulher não tinha nada para oferecer em troca. E ainda que tivesse, Jesus não pede nada em troca. Você não vê Jesus se dirigindo àquela mulher dizendo, olha, agora que não tem mais ninguém aqui, faz o seguinte, você me dá tantos reais que eu te perdoo. Ou agora eu quero que você faça isso e faça aquilo e eu te perdoo. Então, você vê Jesus não colocando condições para que esse perdão aconteça. Você vê Jesus simplesmente perdoando aquela mulher. Você nem escuta aquela mulher implorando perdão, implorando misericórdia, falando, Senhor, por favor, me perdoa, eu não sou digna, eu preciso, eu desejo ser perdoado, olha, eu me comprometo em não fazer de novo. Não, você vê que o primeiro encontro da fala de Cristo com aquela mulher é o encontro do perdão.
aquela mulher definitivamente não tinha o que oferecer e ainda que tivesse, não ofereceu, porque o perdão é oferecido mediante a graça. Entende? Nós falávamos também sobre o perdão. Então Jesus, quando vai em direção a essa mulher com a sua voz, o primeiro aspecto que ele revela desse evangelho da graça é o perdão. Se o fardo da culpa é pesado, o fardo do perdão é leve. Se aquela mulher estava jogada ao chão, envergonhada, com a sua vida ali fadada ao fracasso, porque agora ela seria marcada como alguém que feriu um contrato, porque como eu disse para vocês, segundo a lei de Moisés, lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 27, se não me falha a memória, pode ser que eu esteja errado, mas está na Bíblia, tá? Isso aí é importante, está na Bíblia. Então, por causa daquela condenação, por causa daquela lei, aquela mulher agora estava fadada a uma vida de vergonha. Porque ela seria reconhecida como alguém que quebrou um contrato, alguém que falhou, alguém que foi pega nesse flagrante. Então, se ela estava no chão, com a sua vida fadada a uma caminhada de vergonha, de dor, sem esperança, porque talvez agora os homens ao seu entorno não desejariam firmar um contrato de casamento, um contrato aqui, melhor dizendo, né, uma aliança com ela, porque ela já havia quebrado uma outra aliança. Então, substitua contrato aí por aliança, tá bom? Agora, né, jogada aos pés de Jesus com a vergonha, ela vê a sua vergonha sendo substituída por esse fardo que é leve, que é o perdão. Imagina você. Eu não sei se isso já aconteceu com você, e eu espero que meu pai não esteja me assistindo agora, mas eu lembro uma vez, e talvez ele se lembre disso, meu pai ele sempre trabalhou relativamente próximo de casa, né? Ele tinha o hábito de sempre ir para casa para almoçar. E eu lembro um dia, estava somente eu em casa, não lembro onde os meus irmãos estavam, que eu estava na rua jogando bola, ele chegou e falou, cara, você está sozinho em casa, não tem ninguém para te vigiar, eu não quero que você saia. E eu sempre tive algo que me impulsionava assim no futebol, né? Talvez até isso era fruto de pecado, né? Porque era algo que dominava o meu coração, que quando falava de futebol, para mim o mundo, eu não enxergava mais nada. E aí eu entrei em casa, ele almoçou, depois terminou o almoço, ele pegou as coisas dele, ele voltou pro trabalho. O que eu fiz? Assim que eu ouvi o barulho do carro virando a esquina, eu pulei a janela e eu fui para a quadra jogar futebol. Só que justo naquele dia, meu pai resolveu esquecer alguma coisa em casa. E quando eu estava no campo jogando bola, daqui a pouco eu vejo o carro dele voltando. E aí vocês sabem o que aconteceu. O pior foi que não aconteceu naquele momento. É que meu pai ele tinha um hábito de, às vezes, agendar o castigo, né? Falar, quando eu voltar a gente vai conversar. Então, assim, não há nada pior do que você ser pego no flagra, não é verdade? Claro, errar já é ruim, mas quando você é pego no flagra, aquele peso fica sobre você, aquela ansiedade fica sobre você. A culpa pelo erro produz essa ansiedade, produz o estresse, produz depressão, produz medo, produz insegurança. E o que acontece é que você se sente pesado, você fala, cara, eu errei. E não só eu errei, mas eu fui pego no erro. Então, se a culpa produz tudo isso, o perdão te livra de tudo isso. Quando o olhar de graça e de misericórdia te alcança e diz, olha, como Jesus disse para aquela mulher, nem eu te condeno, você sente todo aquele peso te deixando e te deixa de tal maneira que você se sente até constrangido. Você fala, mas calma aí. Eu errei, se há algo que eu mereço aqui por causa do meu erro, é o castigo. Como assim não me condena? Então esse é o primeiro aspecto. É oferecido perdão e esse perdão mediante a graça. Guarde isso no seu coração. Não exija que as pessoas mereçam o seu perdão, porque Jesus não exigiu que você e eu merecêssemos o perdão dele. Tá bom? E aí Jesus segue ainda falando com aquela mulher. E esse seria o segundo aspecto. Ele diz, vai. E o que esse vai representa? Esse vai representa a liberdade.
E liberdade significa estado daquilo que está solto, sem qualquer empecilho, privando seus movimentos. Entende? Vai. Liberdade. O perdão, anote isso aí, só é completo quando, além de quitar a dívida, ele libera o devedor. Imagina você que por causa de um crime você fosse preso, estivesse encarcerado. Então, a prisão, ela simboliza para você o seu erro. Você está preso porque você errou, você cometeu um delito. E aí, por causa de todo o sistema jurídico, você agora está diante do juiz, e o juiz diz assim, olha, você já quitou a sua dívida, você não deve mais nada, ou você está perdoado. Faria algum sentido você receber esse perdão e permanecer na prisão? Faria algum sentido você permanecer encarcerado? Então, o perdão ele só é completo quando, além de quitar a dívida, ele libera o devedor. Então, o que caracteriza a plenitude do perdão é você sair do seu ambiente de vergonha. É você sair do seu ambiente, ou do ambiente que caracteriza o seu erro, do ambiente que caracteriza a sua culpa. Então, ser declarado inocente pelo juiz e permanecer no ambiente que caracteriza a sua culpa é receber parcialmente o perdão. E aí eu vou ilustrar isso aqui para você. É da mesma maneira quando alguém no relacionamento, tal como essa mulher, peca praticando adultério e o cônjuge diz assim, olha, eu te perdoo, mas diariamente está lembrando, você me traiu, você me traiu, você me traiu. Então a manifestação do perdão é parcial, e se é parcial, nem aconteceu. Eu estou falando parcial aqui só para que você entenda melhor. Porque o perdão ele só acontece de fato quando, além de quitar a dívida, ou seja, eu te perdoo, você libera a pessoa daquele ambiente de vergonha, de humilhação, de dor. Ainda que ela não mereça. Tá? Então, por isso Jesus diz àquela mulher, vai. Em outras palavras, ele está dizendo, sabe, esse ambiente de vergonha, esse ambiente de humilhação, saia desse ambiente e dê continuidade à sua vida. Estar aos pés de Jesus e naquele ambiente onde, por um dado momento, ela viu a sua vida correndo risco por causa do seu erro, lhe trazia ainda à memória essa ideia de condenação. Mas quando Jesus diz, vai, está dizendo para ela, olha, a sua dívida foi quitada. Vai. Saia desse ambiente de humilhação. Então, o mundo costuma oferecer para nós uma liberdade sem sentido, sem propósito. Só que a liberdade encontrada em Cristo é uma liberdade com propósito. Ele te liberta para uma nova identidade. Ele não diz, sai por aí de qualquer maneira. Mas porque essa graça ela te alcança e te encontra de tal maneira, isso manifesta sobre a sua vida uma nova identidade, te envia para uma missão e te leva a viver com uma vida com propósito, ou te leva a viver uma vida com propósito. Porque eu posso garantir a você, o texto, a Bíblia não diz se essa mulher voltou a errar ou não, o que aconteceu depois com essa mulher, mas uma coisa eu posso te garantir, que da maneira como aconteceu, aquela mulher jamais se esqueceu dessa manifestação ou desse encontro com Cristo Jesus. Então isso muda de alguma maneira a sua vida, ou deve mudar de alguma maneira a sua vida, te levando para uma identidade. Então a libertação, a bateria do Face está acusando ali, tá? Tá fraca. Então a libertação de Cristo Jesus nos leva para uma nova vida. Essa liberdade, esse vai, nos leva para uma nova vida. Há ainda um terceiro aspecto da manifestação dessa graça, ou desse evangelho da graça, que é quando Jesus diz, vá, né? E aí ele segue dizendo, e não peques mais. Então, as duas primeiras características, para que você lembre, primeiro é o perdão. Ele diz, nem eu te condeno. Segundo é a liberdade, ou a libertação, ele diz, vai, saia desse ambiente de vergonha e vá para uma nova vida. E o terceiro é, não peques mais,
responsabilidade. Essa graça que está entre a hipergraça e a meritocracia, ela é uma graça responsável. E como que a gente entende isso de uma melhor maneira? É diferenciando a liberdade de libertinagem. A liberdade é entender que, como foi definido aqui, você foi solto e nada mais lhe impede. Entende? A libertinagem é você foi solto e pode fazer qualquer coisa. E agora, nesse ambiente de pandemia, algumas coisas muito tristes aconteceram. Por causa da pandemia, alguns governantes decidiram soltar alguns presos. E esses presos, alguns até, eu recebi a notícia esses dias, um dia depois de ser solto, já tinham cometido a atrocidade do estupro e matado mais uma vítima. Então, essa é a libertinagem, entende? É uma soltura sem responsabilidade. Você vai e você faz o que você quiser da sua vida, você faz de novo se você quiser, porque eu vou estar aqui pronto para te acolher. A liberdade não, ela é responsável. Ela traz sobre nós o senso de responsabilidade para com a nossa vida e para com a vida do outro. Então, Jesus chama essa mulher para um arrependimento e abandono da sua vida de pecado, e quando ele diz, vai, não peque mais. A responsabilidade aqui, ela é reclamada, e é preciso que você entenda isso, ela é reclamada por gratidão ao que foi recebido. A ação de Cristo constrange o ser humano ao ponto em que, por gratidão, nós assumimos um novo comportamento. Entende? Se coloca de novo no lugar dessa mulher. Muitos homens ao seu redor com pedra na mão, pronto para atirar aquela pedra ou aquelas pedras sobre a tua vida, porque você merecia a condenação e a morte. E de repente, algo acontece no meio do caminho. Então, se você estava sendo conduzido para um ambiente de morte, há uma interferência, há uma interrupção. No seu caminho aparece o próprio Cristo, o Filho de Deus. E nesse ambiente de merecimento da condenação, ele promove, sem que você mereça, o perdão. Ele manifesta uma graça imerecida sobre a sua vida. E isso nos constrange de tal maneira que nos leva a assumir um novo comportamento. Você olha para a sua vida e você traz à memória tudo aquilo que alguns segundos atrás havia acontecido, e diante dessa palavra, não faça de novo, não erre novamente, não peques mais, ou seja, não se submeta ao jugo do pecado de novo, você se sente constrangido a assumir um novo comportamento. Ou seja, não tem como. Se de fato você foi encontrado por essa graça, ela te constrange a assumir um novo comportamento. Você fala, olha, eu preciso abandonar isso, eu não posso cair nesse erro de novo. Por causa do tamanho da graça que você recebeu. O cristianismo, meu irmão, minha irmã, não é apenas um programa de conduta, mas é o poder de uma nova vida. Essa frase é de Warfield. O que ele quer dizer com isso? Que ao encontrar com Cristo, você não recebe um estatuto dizendo não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Na verdade, o que você recebe é uma nova vida. E se o encontro que você teve com Cristo te apresentou essa lista de não faça, talvez você não tenha encontrado o Cristo verdadeiro. Porque embora a graça responsável reclame um cuidado para com essas coisas estabelecidas, para com os pontos da lei estabelecidos, um zelo para com a nossa vida, uma responsabilidade, mas o que sustenta toda essa prática de respeito, essa prática responsável, é a graça, é o encontro com essa graça que, quando nos alcança, promove em nós uma nova vida. E uma nova vida é sentir diferente, é pensar diferente. E porque sente diferente e pensa diferente, você age diferente. Entende? O pecado na sua vida, ele deixa de ser uma prática, ele passa a ser um acidente. Se antes você programava o pecado, agora liberto dele, o que pode acontecer é um acidente de percurso.
Você caminhando com atenção, por algum deslize você cai, mas você sabe que o seu lugar não é o chão. E logo então, você tem acesso à graça que te coloca de pé novamente e te encaminha para uma nova vida ou para a continuidade dessa nova vida em Cristo Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você que o maior desejo de Jesus é nos livrar do pecado por meio do arrependimento e fé em seu nome. Ouvir essa palavra, esse nem eu te condeno, vá e não peques mais, deve fazer resultar na nossa vida o arrependimento e a fé no nome de Cristo Jesus. Ao invés de nos condenar por causa dos nossos pecados, Ele nos salva. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, mesmo que eu ou você sejamos o pior deles. Mesmo que eu ou você sejamos o pior deles. Você lembra do ladrão da cruz? Dos dois ladrões que estavam com Cristo ali? Um deles tem um diálogo com Cristo e Jesus diz para ele: olha, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, mesmo aquele ladrão que estava sendo condenado e merecia a condenação. E guarde isso, tá? Mesmo sendo salvo por Jesus, ele não foi liberado da sua pena de morte. Então a salvação ela é algo muito mais amplo do que essa vida momentânea que nós vivemos aqui. Ela transcende tudo isso que nós entendemos. Então, quando Jesus diz, ainda hoje estará comigo no paraíso, o ladrão não desce da cruz e vai viver a sua vida normalmente. Ele paga por aquilo que ele cometeu, mas ele é salvo por causa do perdão de Cristo. Então, a nossa salvação, ela acontece por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O resultado do nosso encontro com Cristo é que quando nós temos um encontro com Ele, a nossa vida é ressignificada, nós somos chamados ao arrependimento, recebemos o perdão, a liberdade nele e nos tornamos responsáveis ou comprometidos com a graça que nos alcançou. A melhor coisa que pode acontecer com um pecador é ser levado diante de Jesus para ser condenado, porque nele nós encontramos essa face de graça, de perdão, de misericórdia. Então, quando nós somos chamados ao arrependimento, eu repito, nós recebemos o perdão, a liberdade nele e nos tornamos responsáveis ou comprometidos com a graça que nos alcançou. O seu comportamento não é transformado porque agora você quer alcançar a salvação, porque não é mérito, você a alcança em Cristo Jesus. E você nem vive de qualquer maneira porque Cristo Jesus já te salvou, todos são filhos de Deus, né? Como nós falávamos do universalismo. Então você vive de qualquer maneira e você vai continuar traindo, roubando, matando, se prostituindo, mentindo, usurpando, vivendo em falsidade, vivendo uma vida leviana, porque você é filho, é filha dele, ele vai te salvar. Na verdade, você encontra um equilíbrio nele. Você recebe sem merecer. E porque isso te constrange, você caminha de forma responsável. Eu quero orar com você. Peço para que você feche os seus olhos. E independente de como foi o seu encontro com Ele, Ele quer ressignificar a sua vida. O que eu quero dizer é que de repente, por causa dos seus erros, você foi ao encontro de Jesus. Ou de repente, por causa dos seus erros, pessoas te levaram até Jesus na expectativa de que Ele te condenasse. Por causa de uma doença, você se achegou até Jesus. Ou por causa do desemprego, por causa da pandemia. Como eu disse, eu não sei como foi o seu encontro com Ele, mas independente de como foi, Ele quer ressignificar a sua vida e a sua história nesse dia de hoje. Guarde uma coisa no seu coração, por mais que por alguma razão você tenha desejado buscar ao Senhor, Ele se permitiu ser encontrado por você. Ele não escondeu a face, Ele não saiu, Ele não fugiu, mas Ele permitiu ser encontrado por você. E isso denota um amor extraordinário. Jesus podia ter virado as costas para aquela mulher e ter dito para aquelas pessoas: eu não sou o juiz. Aqui eu não sou o juiz. Eu não tenho condição nem de julgar, nem de inocentar. Nem de condenar, nem de inocentar. Mas não. Ele abraça aquela causa e diz o que eu vou dizer para você. Olha ao seu redor. Quem te acusou? Ninguém mais.
então nem eu também te condeno. Essa é a palavra de Cristo Jesus para a tua vida. Ele quer substituir o peso do pecado, o peso da vergonha, o peso do escândalo, da dor, dessa ansiedade, desse estresse gerado por causa do seu erro. Ele quer transformar isso tudo em leveza, porque está dando a você acesso ao perdão, à liberdade, mas à responsabilidade. Seja responsável com esse presente maravilhoso que Ele está te entregando nessa manhã. Deus, nós não merecemos, e entendemos isso naquela mulher, que o Senhor se movimentou em nossa direção na cruz, como o apóstolo Paulo disse, enquanto nós ainda éramos pecadores, Deus. Ou seja, nada do que façamos e nada do que fizemos, Deus, vai fazer com que sejamos dignos do Teu perdão. Nem o fato de estarmos aqui, honrando o nosso compromisso de cultuar ao Senhor, vai fazer com que sejamos merecedores da Tua graça. Na verdade, a Tua graça é a favor imerecido, Deus. Nós queremos, nesse momento, diante da calamidade que alcançou o nosso coração por causa dos nossos erros, olhar no Teu olhar de amor, Deus. Jesus, ver os Teus olhos como aquela mulher viu e receber do Senhor esse perdão, essa liberdade e o clamor por responsabilidade. Enquanto mundo, Deus, nós temos caminhado de maneira irresponsável. Enquanto Tua igreja, nós temos sido irresponsáveis, Deus. Mas queremos agora assumir a responsabilidade diante da graça que nos foi oferecida. Que o Teu fardo, que é leve, Deus, substitua agora o fardo de peso que está sobre os nossos ombros. Sobre os ombros daqueles que nesse momento nos assistem, nos escutam, fazendo com que eles caminhem em leveza. Restaura a nossa sorte, a nossa dignidade e nos conduza a uma nova vida em Cristo Jesus, Deus. É o que nós te pedimos e oramos nessa manhã. E te agradecemos, Deus. Amém. Essa graça é para mim e é para você. Você precisa assumir ela em Cristo Jesus. Nós falávamos anterior a isso que precisamos nos preocupar com a prática de santidade nos nossos lares. E isso inicia pelo perdão. Então, se aí você não precisa usar a máscara, que aí você também abre o seu coração para pedir perdão, para que os relacionamentos ao seu redor sejam restaurados em Cristo Jesus. Nós desejamos uma igreja nova pós-pandemia. E isso não será resultado de um templo novo, um edifício, um prédio novo, mas será resultado de um coração, de uma mente nova em Cristo Jesus. Por isso, permita-se sofrer, vivenciar essa revitalização no seu íntimo, no seu coração. Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio e nós precisamos desejar isso e abraçar a causa dele. Amém? Eu quero impetrar a bênção e pedir para que vocês fiquem atentos, como nós estamos dizendo, né? Às nossas redes sociais, ao grupo de WhatsApp. Não entenda com dureza a minha fala no início, tá? Quando eu disse se você não é membro da nossa igreja, mas eu quero que você valorize. Eu sou pastor e eu sei o que é isso. É tão ruim nós termos os nossos membros ouvindo diversas vozes por aí, e nesse ambiente de pandemia isso está cada vez mais frequente, né? Alguns até honram, me permita aqui a indelicadeza, alguns até honram financeiramente outros ministérios, né? Doam lá para o R.R. Soares, assinam um carnê, e na hora que as coisas apertam, vem até nós. E nós cuidamos de vocês da mesma maneira. Mas isso não pode impulsionar você a continuar vivendo dessa forma, entende? Valorize a voz do seu pastor. Porque é ele que no momento de dor, na hora que pisarem no teu calo, é ele que vai te acolher. E se você acha que não tem um pastor bíblico, procure um pastor bíblico. Você quer saber o que é um pastor bíblico? Você precisa conhecer a Bíblia. Tá bom? Então,
Não se sinta triste, tá? Continue participando com a gente, fique com a gente, mas valorize a voz do seu pastor. Feche seus olhos, coloque a sua mão assim em forma de concha. Nós ainda, agora, como pediram aí a oração, né? O governo estabeleceu o retorno de Porto Alegre para a bandeira vermelha. Então, se tínhamos uma previsão de retorno, nós vamos segurar um pouco mais. Mas guarde seu coração em Cristo Jesus e entenda da seguinte forma: Deus está sendo misericordioso para com a minha casa e está me dando mais tempo de construir um ambiente de santidade aqui, tá bom? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja para com a tua vida e permaneça, não somente hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Tenha um almoço abençoado na presença de Deus. Em nome de Jesus. Amo vocês, tá? Um grande abraço.